O início do seminário interdisciplinar sobre a morte e o morrer. No outono de 1965, 4 estudantes do Seminário Teológico de Chicago pediram minha colaboração num projeto de pesquisa que estavam desenvolvendo. Deviam compilar um trabalho sobre as crises da vida humana, e eles eram unânimes em considerar a morte como a maior crise que o homem enfrenta. Surgiu a pergunta natural: como fazer pesquisa sobre o morrer se é impossível conseguir os dados? Se eles não podem ser comprovados, nem se podem fazer experiências? Depois de uma pequena reunião, decidimos que a melhor forma de se estudar a morte e o morrer era pedir que os pacientes em fase terminal fossem nossos professores. Observaríamos os pacientes gravemente enfermos, examinaríamos suas reações e necessidades, avaliaríamos o comportamento dos que os cercavam e procuraríamos nos aproximar o máximo possível do moribundo. Decidimos que entrevistaríamos na semana seguinte um paciente que estivesse às portas da morte. Combinamos a hora, o lugar. E o projeto parecia não apresentar dificuldade alguma. Como os estudantes não tinham experiência clínica e nenhum contato anterior com pacientes em fase terminal, prevíamos alguma reação emocional por parte deles. Eu faria a entrevista, enquanto eles ficariam ao redor da cama assistindo e observando. Depois nos reuniríamos em minha sala para discutir nossas reações pessoais e as respostas do paciente. Acreditávamos que, fazendo muitas entrevistas como esta, aprenderíamos a captar a alma dos doentes em fase terminal e suas necessidades, as quais, em contrapartida, estávamos prontos para satisfazer na medida do possível. Não tínhamos ideias pré-concebidas, nem havíamos lido artigos ou publicações sobre o assunto, de modo que estávamos com a mente aberta para gravar apenas o que captássemos em nós e no paciente. Deixamos propositadamente de estudar a cartela clínica do paciente para evitar que isso alterasse ou interferisse em nossas observações. Não queríamos ter qualquer informação anterior, como, por exemplo, qual seria a reação dos pacientes. No entanto, estávamos bem preparados para estudar todos os elementos, depois de gravar nossas impressões. Achávamos que, assim, compreenderíamos melhor as necessidades do enfermo e aguçaríamos nossas percepções. Finalmente, esperávamos que a sensibilidade dos estudantes mais amedrontados fosse atenuada pelas inúmeras comparações entre os doentes terminais de diferentes idades e formações. Estávamos satisfeitos como nosso projeto e as dificuldades só surgiriam dias depois. Comecei a pedir licença aos médicos dos diversos serviços e setores para entrevistar os pacientes em fase terminal. As reações foram as mais variadas, desde vagos olhares de descrédito até mudanças bruscas no rumo da conversa. O resultado foi que não consegui uma só oportunidade de ao menos me aproximar dos pacientes. Alguns médicos protegiam seus pacientes, dizendo que estavam doentes demais, fracos demais, cansados demais, ou que eram avessos a conversas. Outros se recusavam de chofre a tomar parte em tal projeto. Em defesa deles, devo justificar de algum modo essa atitude, pois eu mal começara a trabalhar nesse hospital e nenhum deles tivera ainda a oportunidade de me conhecer ou julgar meu estilo e tipo de trabalho. Não tinham garantias, a não ser por mim, de que os pacientes não ficariam traumatizados ou que aqueles que desconheciam a gravidade de sua doença viessem a saber de seu verdadeiro estado. Além disso, os médicos ignoravam minha experiência pregressa junto a moribundos em outros hospitais. Quis dizer isto para mostrar suas reações o mais fielmente possível. Esses médicos evitavam ao máximo falar da morte e do morrer, protegendo demais seus pacientes de uma experiência traumática com uma médica desconhecida da faculdade que acabara de se juntar às suas fileiras. De repente, parecia não haver pacientes moribundos nesse enorme hospital. Meus telefonemas e visitas pessoais aos setores foram inúteis.
Alguns médicos diziam educadamente que iriam pensar no assunto, outros que não queriam expor seus pacientes a esse tipo de entrevista, pois isto iria cansá-los demais. Uma enfermeira, numa descrença total, indagou zangada se eu sentia prazer em contar a um jovem de 20 anos que ele só tinha uns 15 dias de vida, e retirou-se sem que eu pudesse explicar algo mais de nossos planos. Afinal, encontramos um paciente que nos acolheu de braços abertos. Convidou-me a sentar, dando sinais de que estava ansioso para falar. Disse-lhe que não o entrevistaria naquele momento, mas que voltaria no dia seguinte com meus estudantes. Não me achava em condições psicológicas de ponderar o que ele me dizia. Fora tão difícil conseguir um paciente que eu queria ter a participação dos estudantes. Não sabia que quando um paciente neste estado diz "sente-se aqui, agora, amanhã pode ser tarde demais". Quando voltamos no dia seguinte, encontramo-lo reclinado em seu travesseiro, sem forças para falar. Procurou inutilmente levantar os braços e murmurou: "Obrigado por terem tentado". Morreu menos de 1 hora depois, guardando para si o que nos queria dizer e o que desejávamos saber tão desesperadamente. Foi nossa primeira e mais dolorosa lição, mas foi também o início de um seminário que deveria começar como um experimento, mas que resultou numa valiosa experiência para muitos. Depois deste encontro, os estudantes me procuraram na sala. Sentimos necessidade de falar sobre nossa experiência e comunicar nossas reações recíprocas para melhor entendê-las. Esta atitude perdura até hoje. Tecnicamente, pouco mudou a este respeito. Continuamos a visitar a cada semana um paciente em fase terminal. Pedimos licença para gravar o diálogo, deixando o paciente inteiramente à vontade. Transferimos-nos do quarto do doente para uma pequena sala de entrevistas, onde podemos ser observados e ouvidos pelo auditório sem vê-lo. O grupo de estudantes de teologia passou de 4 para 50, o que ocasionou a instalação de uma janela de observação. Quando tomamos conhecimento de um paciente com disposição para o seminário, eu o abordo sozinha, ou com um dos estudantes e o médico responsável, ou com o capelão do hospital, ou mesmo com ambos. Depois de breve apresentação, comunicamos sem rodeios a finalidade e a duração de nossa visita. Digo a cada paciente que temos um grupo interdisciplinar do pessoal do hospital ansioso por aprender algo com ele. Fazemos então uma pausa, aguardando a reação verbal ou não verbal do paciente. E só começamos depois que ele nos convida a falar. Segue-se um diálogo típico. Doutora: bom dia, senhor X. Sou a doutora R. E este é o reverendo N, capelão do hospital. O senhor está disposto a conversar um pouco? Pois não. Queiram sentar-se. Estamos aqui com um pedido especial. O capelão N e eu trabalhamos com um grupo de pessoas que quer aprender mais sobre os pacientes em estado grave ou desenganados. Gostaria de saber se o senhor estaria disposto a responder algumas de nossas perguntas. Perguntem primeiro e vejo se posso responder. Como está de saúde? Cheio de metástases. Outro paciente poderia dizer: vocês querem mesmo conversar com uma velha que está morrendo? Vocês são jovens e sadios? Alguns não são muito acolhedores a princípio. Começam queixando-se de seu sofrimento, de seu desconforto, de suas mágoas, até falarem de sua agonia. Aí dizemos que gostaríamos que outros ouvissem exatamente isso, e se não seria incômodo repetir tudo mais tarde. Se o paciente estiver de acordo e o médico tiver dado ordem, preparamos o doente para que seja conduzido até a sala de entrevistas. Poucos são os que podem andar. A maioria se locomove em cadeira de rodas, alguns têm que ser transportados em macas. Quando estão tomando soro ou fazendo transfusões, temos o cuidado de transportar tudo para a sala. Os parentes não participam, embora alguns, às vezes, tenham sido entrevistados após o diálogo com o paciente. Por princípio, não queremos que nenhum dos presentes tenha informação anterior sobre o paciente.
Em geral, ao conduzi-lo para a sala, renovamos o propósito da entrevista, salientando o seu direito de encerrar a conversa em qualquer momento que julgar necessário. Uma vez mais, explicamos o motivo do vidro na parede, que permite que nos vejam e ouçam sem tirar o momento de privacidade com o doente. Privacidade essa necessária para dissipar os últimos sinais de temor e preocupação. Instalados na sala, a conversa flui fácil e rápida, começando com informações de caráter geral até atingir revelações muito pessoais, como o atestam as entrevistas gravadas, algumas das quais transcritas neste livro. Após cada entrevista, o paciente é levado ao seu quarto e o seminário continua. Nenhum paciente fica esperando nos corredores. Quando o entrevistador volta à sala de aula, discutimos o ocorrido juntamente com os ouvintes no auditório. Nossas próprias reações espontâneas vêm à tona, sem preocupação de que sejam justas ou irracionais. Discutimos as diversas reações, tanto as emocionais como as intelectuais. Discutimos as diferentes perguntas e abordagens e finalmente buscamos uma compreensão psicodinâmica de sua comunicação. Em seguida, estudamos seu potencial e suas fraquezas, além dos nossos, em contato com esta determinada pessoa. E concluímos recomendando certas atitudes, na esperança de dar lenitivo aos últimos dias ou semanas do paciente. Nenhum dos nossos pacientes morreu durante a entrevista. O índice de sobrevivência tem variado de 12 horas a alguns meses. Dos últimos doentes visitados, muitos ainda estão vivos, enquanto outros que estavam em estado grave sentiram-se melhor e voltaram para casa. Alguns dentre estes não tiveram recaída e estão passando bem. Ressalto isso, pois estamos falando sobre a morte com pacientes que não estão efetivamente morrendo, no sentido estrito. Discutimos este assunto com muitos deles, se não com todos, porque é algo com que se defrontaram por causa de uma doença quase sempre fatal. Podemos interferir a qualquer instante, desde o momento do diagnóstico até os instantes que precedem a morte. O debate tem muitas vantagens, como nos fez descobrir a experiência. Tem sido de grande valia para conscientizar os estudantes quanto à urgência de considerar a morte como uma possibilidade real, não só para os outros, como para si mesmos. Provou ser um meio eficaz de insensibilização, a qual vem lenta e dolorosamente. Muitos estudantes que vieram pela primeira vez desapareceram assim que terminou a entrevista. Uns conseguiram aguentar uma sessão inteira, mas não foram capazes de transmitir suas opiniões na hora do debate. Alguns descarregaram toda a sua fúria e mágoa em outros participantes, no entrevistador, às vezes até nos pacientes. O último caso se deu entre um paciente que encarava a morte com aparente calma e serenidade e um estudante seriamente preocupado com o conflito. O debate mostrou que o estudante achava que o paciente estava fora da realidade, o que até fingia, pois lhe era inconcebível que alguém pudesse enfrentar uma crise dessas com tamanha dignidade. Outros participantes foram se identificando com os pacientes, sobretudo quando eram da mesma idade e tinham de tratar de tais conflitos durante ou depois do debate. Assim que os participantes do grupo começaram a se entrosar e descobrir que nada era tabu, as discussões se transformaram numa espécie de terapia de grupo, com muitos desabafos sinceros, muita ajuda mútua e às vezes com análises e descobertas dolorosas. Os pacientes quase nem percebiam o impacto e os efeitos duradouros que estas conversas produziam nos muitos e mais diversos estudantes. 2 anos depois de ter sido criado esse seminário, passou à categoria de curso na Escola de Medicina e no Seminário de Teologia. É frequentado também por inúmeros médicos visitantes, por enfermeiras, ajudantes de enfermagem, assistentes hospitalares, assistentes sociais, padres, rabinos, terapeutas de inalação e ocupação e, vez por outra, por membros da faculdade.
Os estudantes de medicina e de teologia que o frequentam como um curso regular participam também de uma aula teórica, ministrada ora pela autora, ora pelo capelão do hospital, onde são tratadas questões teóricas, filosóficas, morais, éticas e religiosas.